falar com os escolas, que é a apresentação do Sr. Presidente, do Governo Regional do Sul, excelentíssimo Sr. Vereador Sérgio Presentes, a apresentação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Delegado, diretor do Administramento do Governo, excelentíssimo Sr. Presidente da Freguesia da Vila das Trapeiras, Sr. Manuel Cardoso, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da Freguesia da Vila das Trapeiras, Engenheiro do Cruzeiro, reverentes padres e demais comunidades, excelentíssimos senhores e senhoras, a própria Nossa Senhora da Apresentação das Trapeiras, a Freguesia de Trapeiras, Liga São Miguel, ainda das comunidades familiares que começam a ter a sua criação com a conhecimento de Deus, pela mão de Dom Filipe I, rei de Portugal, para pedir de Dom Manuel Correia de tal vídeo de 17 anos, para dizer que o conhecimento de 2002 para paróquias superiores e médicos para a sensibilização de sua criação. É nesse contexto que o Sr. Reitor surgiu a intenção de materializar este episódio de uma publicação que permitisse estudar, registrar e divulgar a história, o património e as vivências da comunidade cristã de Nossa Senhora da Apresentação. Com esta sessão, damos início às festas em honra de Nossa Senhora de Lourdes. Esta sessão será simultaneamente a apresentação do livro Paróquia das Trapeiras, Histórias, Património e Vivências, homenagens das leigos que ao longo das últimas 5 décadas têm colaborado com a paróquia, no agrupamento municipal de ter os membros dos secretarias escolares paroquiais. Em nome da paróquia, agradecemos a vossa presença, sejam paroquianos e bem-vindos da Vila das Trapeiras. Seguidamente, será da palavra para o Sr. Luís Jorge, pós-reitora da Universidade de Jesus e diretora do Serviço de Instrução por os Bens Culturais de Figueiredo. Boa tarde a todos. Excelentíssimas autoridades, permitam que abrevie as questões dos cumprimentos. É muito satisfatório encontrar representantes tanto do Governo Regional como da direção da Câmara Municipal, tanto como da Junta de Freguesia, num evento desta natureza dedicado ao património das nossas comunidades, como esta comunidade das Trapeiras. Para que o conheçam e para que o protejam, porque faz parte da sua identidade. É uma identidade que depois se pode englobar numa mais ampla, que é a açoriana, que é portuguesa, mas é essencialmente património, identidade, neste caso, as Trapeiras. O Sr. Padre pediu-me para eu, neste momento de lançamento de um livro tão importante para esta comunidade, onde já agora tenho 23 anos, algumas pessoas às vezes espantam-se porque não me conhecem muito bem, mas já vivo aqui há 23 anos. O Sr. Padre pediu-me não para falar desta edição, deste livro, mas para falar um bocadinho da ação do Serviço Diocesano para os Bens Culturais da Igreja tem levado a cabo no âmbito do património. O Serviço Diocesano para os Bens Culturais da Igreja, do qual eu sou coordenadora, tem feito nos últimos anos um investimento muito forte na inventariação desse património, no conhecimento desse património. Neste momento nós temos mais de 13.000 fichas de inventário. Foi uma grande vitória, tendo em consideração que o aplicativo que nós neste momento utilizamos para o inventário e onde estão os bens desta paróquia, também dizer que já estão lançados nesse mesmo inventário, nesse mesmo aplicativo. Mas estava a dizer, tendo em consideração que este aplicativo foi subscrito pela nossa diocese no âmbito do projeto de Exaltos, de que eu não irei falar, mas pelo nosso anterior bispo, Dom João Lavrador, em 2019, e toda a gente sabe que o que aconteceu em 2020, não é como estes processos ficaram todos em suspenso. Temos agora já praticamente 13.000 fichas, é um trabalho significativo, porque significou que muita gente se envolveu para o modo título gratuito neste tipo de atividade, mas também quer salientar para esse património, para esse inventário, tem sido muito importante não só o apoio da Diocese, mas muito particularmente um projeto que nós tivemos há uns tempos atrás, que se chama Index Prima, que foi patrocinado pela Direção-Geral na altura da Ciência e Tecnologia, e que naturalmente fez exponenciar o número de fichas que nós conseguimos concretizar. Queria dizer que, de facto, com estes apoios, o projeto andará naturalmente mais célere, e também queria dizer que neste momento há um grande projeto de conhecimento da religiosidade dos Açores e que também vai passar por esta
nossa iniciativa de inventário do conhecimento dos bens patrimoniais das nossas comunidades, que é o Dia do Cliente. Eu tenho colega Susana Goulart Costa, está ali, é coordenadora desse projeto. Esse projeto, tal como o Index Prima, tanto eu como o André fizemos parte dele. Portanto, fizemos parte dele. E é um projeto que tem alavancado, com muitos esforços, com a congregação de muitos apoios, tem alavancado este conhecimento do nosso património. Portanto, o que eu queria aqui, em primeiro lugar, é chamar a atenção para a importância deste trabalho, para o facto deste trabalho estar a ser feito. E este trabalho é um trabalho que nós fazemos junto das paróquias, com as comunidades. Durante o período da pandemia, estivemos no terreno, com máscaras, com todos os cuidados. Aliás, apanhámos as 2 setas de rabo de peixe, porque estava a trabalhar rabo de peixe nessa altura, mudou as 2 setas. E, portanto, foi tudo uma questão de ajustes, mas o trabalho foi conseguido, foi sendo conseguido, e, de facto, nós podemos dizer que avançámos. Aliás, a nível nacional, a antiga diretora do Secretariado Nacional deu-nos mesmo os parabéns pelos Açores que tinham sido na época da pandemia, os que mais avançaram no inventário. Tudo graças, devo dizer, muito particularmente à direção na altura de Ciência e Tecnologia por ter apoiado este projeto. O que também pretendo aqui dizer, para além de chamar a atenção para a importância do conhecimento dos bens patrimoniais das nossas comunidades, desse inventário, a partir do qual depois poderemos fazer muito mais de promoção, também queria chamar a atenção para a importância que nós devemos dar, muito particularmente, a todas as intervenções que temos feito e à salvaguarda desse património no que diz respeito à sua conservação e à sua gestão. Eu queria apelar a todos, e nesta paróquia não é necessário fazê-lo, mas queria deixar este registro, que é muito importante, sempre que uma comissão fabriqueira, uma comissão económica da paróquia decida intervir por razões fundamentadas no seu património, no seu edifício, no património móvel, no património arquivístico, que já falarei também um pouco dele, sempre que entender fazer essa intervenção, é sempre útil pedir ao Sr. Bispo para essa intervenção ser feita, fundamentando-a, porque temos feito, ou temos assistido nos últimos tempos, uma série de intervenções que põem em causa esse património, que o destroem. E nós não queremos destruir o nosso património, porque ele é manifestação de uma verdade que é a nossa fé. E se essa fé está e é traduzida neste património, nós devemos preservar a matéria ou até a imatéria que traduz e que transmite esse património. Sempre que houver uma intervenção ao nível paroquial e algum dos paroquianos que aqui estão, serão todos das capelas, mas forem de outros sítios, é muito importante que essa intervenção seja acompanhada pela Serviço Diocesano. Nós estamos disponíveis para aconselhar, para dar parecer, para ajudar nestas iniciativas que se têm, porque é importante salvaguardar o património, mas não de qualquer maneira. E por vezes, embelezar é destruir. E nós temos que estar muito atentos a essas questões, porque perdemos essa identidade, perdemos essas referências. Portanto, uma chamada de atenção, então, em relação à intervenção do património e às medidas que nós tomamos em relação à salvaguarda deste património, muitas vezes bem intencionadas, mas que são preciso, essas iniciativas mais do que bem intencionadas têm que ser esclarecidas. Um último aporte, apenas, para chamar a atenção para a importância deste livro para a nossa comunidade. Tive a honra de escrever o pós-fácil. É um registro insubstituível de muitas componentes da ação e do património e das vivências desta comunidade capelense. É importante que ele exista, marca um tempo, vai ser importante para as gerações vindouras, mas acho que nos fica muito bem termos levado a bom porto este projeto e, naturalmente, quero saudar o Sr. Padre Hélio Soares por ter tido a ação coordenadora, por ter tido a ação de levar a bom porto esta grande iniciativa. Muito obrigada a todos e protejam o património. O livro que estende de mãos será apresentado pela Doutora Maria de Fábio Zé, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais e Igreja, organismo diretamente dependente da Conferência Episcopal de Cabo. Licenciado e doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, coordenador do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, diretora do Museu da Cidade de Viseu e diretora da revista Beiralto. Tem-se caracterizado pela sua investigação científica na área do património e não
vereadora Maria de Lopes. Muito boa tarde a todos. Isto, antes de mais, antes de cumprimentos, é um gosto ver uma igreja cheia ao fim do dia de trabalho, para assistir à apresentação do livro sobre a paróquia. Os cumprimentos eu vou sintetizá-los naquela que foi a apresentação inicial e também dizer que quando temos várias entidades aqui representadas, esta presença muitas vezes simbólica é muito importante para dar vontade de se continuar a trabalhar em prol daquilo que neste caso é o conhecimento, a divulgação da história, do património e das vivências desta comunidade. As minhas primeiras palavras vão de agradecimento ao Padre Hélio, não só por me convidar para vir apresentar este livro, também porque me convidou para escrever um dos textos e depois, sobretudo, para felicitar pela iniciativa. Para as coisas acontecerem, alguém tem que tomar a iniciativa. E muitas vezes deixamos andar e não se tomam as iniciativas. Sempre que tomar a iniciativa representa trabalho. Para além dos encargos financeiros que qualquer projeto tem, exige muito trabalho que, quando a obra aparece e é apresentada, não temos noção de todo o trabalho que está por trás. Por isso, felicito o Padre Hélio por esta publicação e penso que toda a comunidade das capelas deve estar orgulhosa do trabalho que hoje aqui é apresentado, porque todos se devem sentir aqui representados, mesmo que o nome não esteja. Acho que toda a comunidade tem que estar aqui representada, porque aqui o livro é expressão precisamente também das várias vivências da comunidade. Quando pegamos no título desta publicação, que é a Paróquia das Capelas e História, Património e Vivências, ele sintetiza precisamente aquelas três vertentes que o livro vai abordar. De um lado, a componente da história da própria paróquia, da história dos vários espaços religiosos desta paróquia, mas também de várias associações, instituições que são aqui trazidas à colação nesta publicação. Mas é também aqui trazida a presença do património, como espaços religiosos da paróquia, e são trazidas à presença também as vivências. E essas vivências são mais importantes precisamente daquilo porque sem essas vivências não há património, não há história. São essas vivências que fazem precisamente construir esse património e dão valor precisamente a essa história. Quem habita nesta paróquia são memórias trazidas aqui à presença e que se devem precisamente destacar, que tornam precisamente, dão humanidade a este livro. O passo a apresentar apenas fazer uma síntese sobre o livro, o que acho que é também uma oportunidade, esta síntese, espero que saiam todos com vontade de ir ler o livro, não de uma assentada, mas de irem lendo partes desta publicação e se calhar muitas vezes vão encontrar aqui muita informação, muitos elementos com os quais se identificam. E por isso a minha apresentação é um bocadinho a síntese das várias partes do livro. O livro começa com uma introdução escrita pelo coordenador da obra, que é o Padre Hélio, e que vai aqui reportar-nos precisamente, por um lado, para o processo fundacional da paróquia das Capelas em 1592 e depois enquadra também um bocadinho o livro nas comemorações que ocorreram dos 430 anos da paróquia há 2 anos atrás. Isso terá sido, se calhar, no âmbito dessas comemorações que surgiu a ideia de se fazer precisamente esta publicação. E depois define os objetivos da publicação apenas em
ajudar eu a investigar, ir para a procura da informação, o registar, deixar esse registro feito e depois divulgá-lo, dá-lo a conhecer. Essa componente de dar a conhecer é fundamental, é abrir-nos realmente aqui as portas a um manancial de informação que depois, a partir da qual vai surgir com certeza outra informação, novos estudos vão com certeza surgir. Para além disso, integra a publicação também um outro projeto que já aqui foi referenciado pela doutora Ruth, que é precisamente o projeto da DIO 500, portanto, a história religiosa dos Açores, e que, com certeza, se tudo correr bem, em 2034 estará, espero vir aqui, a apresentação da história, não como diretora do secretariado, porque ainda não me reformei na altura, mas se calhar do secretariado nacional já me reformei. Mas espero vir porque acho que uma história da Diocese, a história religiosa da Diocese é realmente um marco fundamental e nós precisamos precisamente de ter esses estudos, que são esses estudos que também nos ajudam a melhor preparar o futuro. E na Diocese de Viseu, porque eu, para além de diretora do Secretariado Nacional, o meu trabalho, eu sou diretora desde janeiro, o meu trabalho tem sido na Diocese de Viseu e desde 2007, portanto, estou a trabalhar nesta área há 17 anos e elaboramos a nossa história da Diocese, que hoje em dia é uma das obras que muito nos orgulha e que tem sido um contributo muito importante para a Diocese. A obra integra o prefácio do Dom Armando Esteves Domingues, portanto, o Bispo de Angra, mas atenção que ele é uma grande costela de Viseu, tenho que dizer aqui, porque era o meu pároco e o meu vigário-geral, e portanto, mas ele é de Porto Alegre, é de Castelo Branco, não dizendo, não é de Viseu, mas era o nosso vigário-geral quando foi ordenado bispo. E é muito interessante a abordagem que ele faz neste prefácio, porque ele articula as competências do livro com aquilo que são os desafios presentes e futuros da Igreja, nomeadamente ao nível da transmissão da fé, da arte de comunicar Deus, porque comunicar Deus é também, há uma arte para comunicar Deus, e quanto melhor for essa arte, melhor é essa comunicação, e da necessidade de zelo e apostólico autêntico de voltarmos a caminhar juntos. As comunidades devem caminhar juntos, sem deixar ninguém para trás. E isso é muito importante, é a comunidade sentir-se precisamente unida em torno de toda esta história, em torno de todo este património, destas vivências que são partidas aqui para o livro. A obra em si é uma publicação coletiva, composta por textos de vários autores, e aqui vou referir precisamente às palavras da doutora Gregório Boscácio, e passo a citar, onde ela nos diz que cada autor traz aqui uma perspectiva importante sobre cada um dos temas que abordou, desde a história da paróquia, diluída nos vários textos, à informação e análise de elementos e de obras de arte sacra, até à documentação de práticas culturais e religiosas ou de preservação dos elementos patrimoniais históricos. Esta coleção oferece assim um panorama abrangente e profundo da riqueza dos bens, da vida e da fé da comunidade em presença. É uma síntese que diz quase tudo sobre a obra. No conjunto, a obra divide-se em dois grandes grupos. O primeiro é constituído por 10 estudos de 10 autores e o segundo é constituído por 23 testemunhos que depois vou falar. Uma síntese desses primeiros estudos, dos primeiros 10 estudos. O primeiro intitula-se precisamente O Legado de um Povo através do seu património religioso, as igrejas, e é um estudo de autoria da doutora Maria Antónia Vieira, que analisa aqui a arquitetura dos dois edifícios, quer da Igreja Matriz, quer da Capela de Nossa Senhora da Conceição, e integra precisamente esta Igreja Paroquial da Senhora da Apresentação, na tipologia predominante daquilo que é um modelo de fachada que foi duplicado em muitas das igrejas de São Miguel, portanto, com elementos clássicos e elementos
monumentos barrocos e que há aqui uma clara identidade nesse conjunto de igrejas. A autora recorda uma vasta documentação, e isto é muito importante, porque esta documentação que é consultada é porque ela foi preservada, existe, está inventariada e por isso passível de ser objeto de investigação, e por isso vai apresentar-nos aqui o percurso e as vicissitudes que ao longo dos séculos a Igreja da Nossa Senhora na apresentação, que tinha sido benzida em 1785, e depois vai sofrer várias e inúmeras alterações até termos aquilo que é a realidade atual. Para compreendermos o que é esta realidade que chegou até nós, temos que realmente também é muito importante percebermos o percurso todo que está para trás, fruto de uma igreja dinâmica, portanto uma igreja viva, dinâmica, e esta história é precisamente expressiva dessa igreja viva. Para além da componente arquitetónica, também há aqui uma referência ao património móvel e integrado, com retábulos, as esculturas, as coroas de prata, as lâmpadas do Santíssimo, os sinos, o relógio, etc., aos quais associa sempre que possível alguns dos seus autores. Também trazermos os nomes destes autores, destas obras de arte, é darmos, não surgem do nada, há alguém que toma a iniciativa e as encomenda, alguém que as executa, e eu costumo dizer que um artista, para fazer uma obra de arte para a Igreja e conseguir através dela comunicar Deus, porque todas as obras de arte que existem na Igreja são para comunicar Deus, senão elas não estão lá a fazer nada, esse artista tem necessariamente que ter aberto o seu coração à inspiração do Espírito Santo para que realmente essa beleza seja essa expressão daquilo que é o inefável, daquilo que é o invisível. Depois faz também a apresentação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma ermita que inicialmente teve precisamente um cariz particular, vencida em 1702, e que depois também sofreu toda uma série de alterações, tendo sido reedificada no século XIX. Para ambos os edifícios é elaborado o seu enquadramento urbanístico, e isto porque as igrejas têm átrios, têm um envolvente que também tem o seu respectivo significado, e analisa, além da componente das fachadas, os sistemas construtivos que estão associados. Este primeiro artigo acaba por se complementar com o segundo artigo, isto porque o segundo estudo que é apresentado é um estudo que é relativo às capelas, portanto, na Vila das Capelas. É um texto da autora de André Viveiros e que vem aqui reportar-nos para espaços que até já não existem, muitos deles já não são utilizados com a finalidade religiosa, e que foram espaços particulares, espaços ligados a associações, lares de idosos, etc. Alguns ainda se encontram ao culto. Diferencia-nos os conceitos de igreja, ermita e capela, e depois apresenta-nos como que uma ficha de identidade de cada um destes edifícios, com os principais dados históricos, aquilo que é possível recolher, porque muitas vezes, infelizmente, não chegou informação documental que nos permita reconstituir esta história, e há aqui múltiplas possibilidades de investigação. Estes trabalhos também têm esse mérito, é deixar em perspectiva áreas, possibilidades de futuramente se dar continuidade a esta investigação. Por isso são apresentadas as ermitas da Natividade, de Santa Ana, da Senhora da Piedade, do Anjo da Guarda, de Nossa Senhora da Conceição, do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, de Santa Rita, de Santa Teresa no Cemitério Velho e de Nossa Senhora das Dores no Cemitério Novo. Depois seguem-se as capelas da Casa do Gaiato, das Irmãs Cebas de Jesus, Maria e José, e de Nossa Senhora da Conceição. E assim temos aqui uma cartografia do património religioso da Vila das Capelas, que, complementada com o artigo anterior referente precisamente à Igreja Matriz e à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, é realmente expressiva da importância que a vivência da fé assumiu nestas comunidades, porque só existem capelas, só existem estes espaços, porque
que houve fé e houve mobilização das comunidades para as executar, para as construir. E se nós hoje em dia vivemos num tempo de dificuldades em que o que ouvimos constantemente é não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, não é? Imaginem, portanto, tornando os séculos anteriores com essas dificuldades ainda eram bastante mais prementes e, no entanto, houve mobilização das comunidades que se uniram para construírem este espaço religioso. Por isso, uma das grandes dificuldades da Igreja atualmente é conseguir preservar esta herança tão grande que recebemos dos nossos antepassados. Mas a melhor memória que podemos fazer é precisamente preservar esse património. O terceiro artigo reporta-nos para o património documental, mas com uma componente específica, que é o arquivo musical da Igreja Matriz das Capelas entre 1898 e 1955. É da autoria da doutora Ana Margarida Gaio, e é surpreendente. Eu surpreendi-me como é que uma igreja destas tem que une 400 documentos, cerca de 400 documentos só no seu acervo musical, que é realmente um acervo que é muito relevante, embora muito heterogéneo, mas é um acervo muito relevante. A autora faz uma abordagem àquilo que foi o processo de preservação deste arquivo, nomeadamente em termos de tratamento de sistematização da informação, da ordenação dos documentos, da sua limpeza, para que possam vir a ser disponibilizados aos investigadores, porque aí, para isso, é fundamental atuarmos sobre os arquivos. Não é para os fechar em caixas e arrular, estes arquivos têm que ser disponibilizados precisamente aos investigadores. E depois faz uma descrição precisamente deste repertório musical que integra este arquivo. Segue-se o quarto estudo, que é um regulamento dos bens culturais da Igreja, no caso das capelas, datado de 1916, e que é um estudo realizado pelo Dr. Rui Pedro Soares. O autor faz uma contextualização do período da implantação da República e das implicações que são daí recorrentes das difíceis relações entre o Estado e a Igreja, com destaque para a Lei de Separação do Estado e da Igreja de 20 de abril de 1911, as várias medidas de hostilização e de perseguição, precisamente, à Igreja, e aborda as suas implicações para a Igreja em Portugal. Descreve o papel das associações ou corporações do culto, das comissões conselheiras de inventário, bem como das consequências da ação dessas comunicações. E depois particulariza e contextualiza precisamente aqui com a paróquia das capelas, referindo-se às consequências decorrentes precisamente dessa ação republicana e o arregulamento dos bens, porque foi o período onde os bens foram arregulados e simplesmente, portanto, muitos deles foram vendidos, etc. Foi algo que foi transversal ao continente, onde nós tivemos muitas igrejas que ficaram sem retábulos, sem as cruzes, tudo o que era elemento religioso. Por exemplo, eu estou a lembrar da igreja do Seminário Maior de Viseu, e que a cruz das fachadas, etc., as imagens foram retiradas. Depois também o autor remete-nos também para a componente do processo de devolução desses bens, alguns dos bens, porque não foram todos devolvidos, no contexto do Estado Novo e da concordata assinada, portanto, com a 8 de maio de 1940. Que no quinto estudo, a música volta a ser o tema, e aqui para uma peça que está ausente. É curioso que às vezes temos as peças, não temos os documentos. Neste caso existem documentos, não existe a peça, e é o órgão de tubos, portanto, que fazia parte desta igreja, um estudo da doutora Isabela Algarinha Souza, e que nos remete para um instrumento musical que foi executado em 1821, executado ainda por cima por um reputado mestre organeiro, que é António Xavier Machado e Cerveira, e que infelizmente esse órgão foi posteriormente desmontado. Por isso, o autor remete-nos para esse órgão, descreve a parte técnica, que é fundamental para as potencialidades dos órgãos
ambos que existem e faz depois uma descrição também daquilo que seria o órgão que existia aqui nesta Igreja Matriz. Por fim, destaca o espólio musical que existe entre os documentos musicais para esses concertos, para a utilização do órgão, nomeadamente associados ao calendário litúrgico, e entre esse espólio destaca precisamente 3 apógrafos de peças de Silvestre Sebral e que não têm paralelo noutros acervos musicais. São estes elementos que é realmente muito importante pormos em destaque. O 6º artigo é sobre a pintura que está à entrada da igreja, daquele lado, que é a pintura das almas do purgatório, uma pintura que é um estudo iconográfico, é o estudo que é precisamente da minha autoria. É muito interessante percebermos quando é que surgiu o culto das almas do purgatório e a importância que ele foi assumindo, atingindo, como é evidente, o seu ponto máximo após a Contra-Reforma, que é o período onde a Igreja vai realmente recorrer cada vez mais às imagens como forma de comunicação aos fiéis daquilo que era a proposta de Deus para cada um de nós. E por isso é a partir da Contra-Reforma que o culto às almas do purgatório vai assumir tanta importância que passa a estar presente em inúmeras representações pictóricas e em representações também de talha. E neste caso, São Miguel é o intercessor entre as almas do purgatório e a sua elevação para o céu. Também de iconografia trata o artigo seguinte, que nos remete para a evolução iconográfica e devocional ao Menino Jesus e os cotejos ao Menino Jesus nas capelas, da autoria da doutora Joana Simas, que nos apresenta aqui toda uma série de dados sobre a devoção a Deus Divino e a importância que também a presença das imagens do Menino Jesus representava no interior das igrejas. E depois, no artigo, descreve os cotejos do Menino Jesus, então, na freguesia das capelas, destacando a singularidade desta tradição, porque há tradições que são realmente muito circunscritas aqui às ilhas dos Açores, ou então do arquipélago dos Açores, ou então muitas vezes dentro destas ilhas apenas há alguns dos locais. Conhecer a população também é muito importante, nomeadamente em termos de números, e o 8º artigo do Dr. Antero Ferreira, intitulado A População da Paróquia Nossa Senhora da Apresentação das Capelas em 1879, é precisamente um artigo que nos faz a comparação entre aquilo que era a população desta vila em termos quantitativos e em termos da estrutura, e devo-vos dizer que a pirâmide era muito diferente em 1879 e em 2020, que é a data do último censo. E temos uma pirâmide realmente populacional muito diferente. Para além de nos apresentar esses números, o autor apresenta-nos também a distribuição geográfica das pessoas, as respectivas ocupações profissionais e também os números de alfabetização destas comunidades. O penúltimo estudo é aplicado à Casa do Gaiato, que é a Casa do Gaiato no arquipélago dos Açores, algumas notas cronísticas e outras tantas considerações aclaradoras do Dr. Luís Leal, e que faz uma síntese precisamente sobre a fundação da Casa do Gaiato a nível nacional, a sua disseminação no território nacional e também nos Açores, primeiro em São Miguel e depois a transferência também para as capelas. Representa-nos as vicissitudes que esta instituição surgiu até desde a sua instalação nas capelas em 1952 e aquilo que aconteceu posteriormente até à sua extinção. No último estudo, intitulado Elementos para um estudo das ouvidorias da Diocese de Angra, o caso da ouvidoria de Capelas, o autor, João Maria Mendes, apresenta-nos o percurso precisamente das ouvidorias nos Açores,
aquilo que eram as competências dos ouvidores e que estiveram explanadas nas constituições singulares do Bispado de Bragança, e a complexidade depois das alterações e das reformas decorrentes da reforma liberal e também da lei de 1916. Até depois às alterações que ocorrem posteriormente com a passagem em São Miguel de 3 para 7 ouvidorias, entre as quais a das capelas. E por último são também iniciadas as ouvidorias das restantes ilhas dos Açores. Estes 10 estudos, um aspecto muito importante e que é comum a todos eles, é o recurso à documentação de arquivo. E é um dos aspectos que também já foi referido pela doutora, que é a importância de preservarmos estes arquivos, de os termos devidamente organizados e para elaborarmos uma história da Diocese religiosa, da Diocese de Angra, vai ser muito importante que, ainda por cima, num arquipélago, porque não é como Viseu, que as dioceses estão ali todas seguidinhas, as 208 paróquias, não é diocese, as paróquias, 208 estão todas ali seguidas, mesmo assim, muita da documentação se tem perdido e é realmente a Igreja, nesse aspecto, penso que tem que olhar para os seus arquivos com maior atenção. A segunda parte do livro é composta por 23 testemunhos e desta forma foi dada voz a vários membros da paróquia e dos grupos paroquiais. Foi dada voz a quem habitou e quem habita esta paróquia, cujos testemunhos são precisamente expressivos das dinâmicas pastorais, da evangelização, das associações culturais nos últimos 50 anos. É aqui trazida a presença de homens e mulheres, através destes testemunhos, que demonstram, são expressivos daquilo que é a sua fé, daquilo que é o seu sentido de pertença a esta paróquia, daquilo que é a forma como olham, pensam e vivem precisamente esta paróquia. O primeiro testemunho é do Padre Hélio e apresenta os olhares do padre sobre a paróquia nos anos da sua responsabilidade, concretamente entre 2013 e 2024. O que quer dizer que, tendo em conta que o Padre Hélio foi ordenado a 25 de julho de 2009, portanto, amanhã faz 15 anos, provavelmente vou ter que cantar os parabéns por aí, à medida que ele foi passando pela paróquia, eu ouvir os parabéns com certeza. 11 anos desta missão foram passados precisamente aqui ao serviço desta paróquia. E por isso, nestes olhares que ele nos apresenta, cruzam sobre lados dos vários acontecimentos, desde a sua chegada à paróquia, com referências às opções e às dinâmicas da paróquia, na catequese, na pastoral juvenil, na pastoral da cultura, na pastoral familiar e na pastoral da caridade. São também olhares que nos dão testemunho das violências da própria piedade popular, como primeiros, as devoções, as tradições, as festas, as procissões, a par de outros elementos como a administração paroquial. Seguem-se outros testemunhos, que eu aqui, estes todos eles elaborados na primeira pessoa e que são muito expressivos. Estes eu não os vou enumerar por falta de tempo, mas são muito expressivos da fé, das emoções, dos sentimentos que cada pessoa que deu este testemunho corporizou. Aqui numa partilha aberta, isto é muito importante, é podermos partilhar e sermos capazes de dizer aquilo que sentimos e aquilo que presenciamos, porque às vezes acho que há quase uma fé escondida, há uma quase que vergonha de manifestar a fé, infelizmente. Mas não, aqui estas pessoas que falaram e que escreveram, melhor dizendo, que escreveram, é um testemunho escrito, é um espírito de partilha simples, que vieram, e estas partilhas vêm perpetuar, muitas vezes, tradições, poemas, versos, o património imaterial que muitas vezes também se vai perdendo, e o património imaterial hoje em dia começa a ser preocupação, felizmente, por parte também da Igreja no sentido de o preservar. Entre esses testemunhos, eu vou só dizer as temáticas gerais, são trazidas aqui à relação de temáticas como a devoção e o amparo procurado junto de Nossa Senhora, a vivência das festas em honra
salvos, padroeiro dos pescadores, a catequese, os grupos paroquiais como os cursinhos de cristandade ou a Legião de Maria, os grupos corais e a música, tão importantes para as celebrações, o caminho neocatecumenal e a celebração, o escotismo, a cartas, os romeiros, o toque dos sinos, a história da construção destes sinos, o símbolo do toque dos sinos, porque é que o toque dos sinos às vezes é diferente, as comissões fabriqueiras, as personalidades locais, como o padre e jornalista António Rego, que hoje temos o prazer de ter aqui também presente na comunidade, as intervenções de conservação e restauro, a aquisição dos vitrais, os grupos de jovens, as suas vivências na JMJ 23, que ficou como sempre para todos eles com certeza como um mar. São um conjunto de testemunhos que complementam aquela primeira parte dos estudos históricos e que são realmente de extrema importância. No fundo, são testemunhos de quê? De uma igreja viva, de uma paróquia viva, com as suas dinâmicas, onde todos, disse o Papa Francisco, são importantes e participam de uma mesma missão. E que essa missão é simples, é dar presença ao rosto de Cristo em cada ação, em cada gesto, em cada expressão, nas áreas de atuação de cada um. Todos temos a nossa área de atuação. O importante é que a consigamos assumir sempre com este espírito de missão, de darmos na nossa missão, na nossa atuação, a conhecer precisamente Cristo, não só na nossa ação individual, como na nossa ação em comunidade. Quero mais uma vez felicitar o Padre Helder, peço desculpa por ter demorado, mas o livro é tão grande, 448 páginas, e se ele pensar que ia apresentar um livro pequenino e depois surgiu assim, portanto, um livro de grande envergadura. E por isso não queria deixar de fazer assim uma síntese que teve que ser num registro muito acelerado, mas que é expressivo da riqueza que é este livro e que merece realmente ser divulgado e que é um registro que fica para esta paróquia e que marca com certeza estes 432 anos da paróquia. Obrigada a todos pela vossa presença e desculpem, o calor é imenso. É que no continente estão 40 graus. Eu estava muito feliz por estar nos Açores, mas aqui é um calor imenso. Muito obrigada, desculpa. da Universidade Católica e do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Excelentíssimas autoridades, pela sua introdução de dados deste público municipal, regional, local, sector cooperativo e associativo da nossa comunidade e não só, reverendos padres, especialmente o Padre António Rego, ao celebrar os seus 60 anos de sacerdócio este ano, demais convidados, excelentíssima professora Ruth Gregório, companheira nestas andanças do património, do SESI, excelentíssima doutora Maria de Fátima José, amiga que nos conhecemos nestes encontros nacionais, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras. Estamos na nossa igreja paroquial, em Cristo das Capelas, espaço celebrativo da fé, do cotidiano da vida, das etapas significativas de cada um de nós como crentes, que se estende à família, aos amigos, aos companheiros e aos vizinhos. Aqui, neste espaço, ou nestas duas igrejas desta comunidade, louvamos, rezamos e agradecemos a Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias que a vida nos dá. Este livro, meus amigos,
Tem por objetivo genéricos, como aqui já foi dito, refletir, registar, divulgar as vivências da fé que se materializa nas suas igrejas, polmões da nossa comunidade e que tem uma história com quase 5 séculos, muito antes da própria criação da paróquia. Como foi já a oportunidade de dizer, foi aquilo de dizer, são 35 textos, 32 autores. Por isso, aos autores, caríssimos autores, um obrigado pelo vosso trabalho. Independentemente do livro estar dividido em duas partes, como já perceberam, estudos e testemunhos. Desculpem o meu convite que vos fiz, alguns de vós já há 3 anos. Desculpem pela minha insistência e persistência. Sei que para alguns, mas é para mais atrasados, foi muito insistente. No telefonema, no meio da mensagem, mas fazia questão que o vosso trabalho estivesse neste livro. Há aqueles que também não gostaram, já tenho a oportunidade de agradecer, alguns são do plano nacional, e portanto, aos testemunhos da paróquia, alguns de vós vi a vossa casa, outros apanhei-vos na porta da igreja, outros pelo telefone, portanto, isto houve um toque a cada um, de forma assim circunstância. E houve também um convite geral a quem desejasse colaborar, também alguns sobre esta linha. E por isso, por trás de cada texto, de cada linha e de cada palavra, estão sentimentos, estão vivências, estão encontros, estão memórias, estão desafios, estão horas de trabalho. Portanto, o meu e nosso obrigado. O livro contém 100 fotografias nas 448 páginas. Isto era bem incluído como anexo, inicialmente. Mas quando cheguei ali à nova gráfica, o livro tinha 600 páginas. E fiquei assustado. Portanto, bem disse bem, os anexos não ficavam prontos, portanto, os anexos saíram fora. Um deles era a publicação do livro Tombo, da paróquia, que vem desde o século XVI, meados do século XVII, até a década de 60, do século XX. Portanto, toda a parte da tentativa por parte dos 2 autores iniciais, o André Radiveros e a Maria Antónia, para reconstituir as fases ou as diferentes igrejas que tivemos nas capelas, foi graças ao livro Tombo, a grande fonte. Portanto, daí transcrever para uma linguagem mais acessível, atual. Ora, agradeço aos fotógrafos, alguns muito presentes, e aos diretores das fotografias. Especialmente quero recordar uma pessoa que faleceu há um mês e tal, ou se calhar já 2 que passa rápido, a senhora Guilhermina Pereira. Poucas semanas antes dela falecer, na sua perfeita idade, 94 anos, estava sentado na sala, ela disse que não tinha fotografia. Depois disse que veio levantar uma toalha, uma mesinha e tinha uma gaveta cheia de fotografias. Via-se mesmo que as últimas áreas foram mexidas, porque ela ia ter as fotografias dentro da gaveta. E portanto, nesse aspecto, o meu obrigado, ela foi muito carinhosa, e uma das últimas coisas que fez foi dar grande parte daquelas fotografias à paróquia, que eram sempre acondicionadas devidamente. E aos outros fotógrafos, uma palavra, ainda desta paginação, na pessoa de Sugério mesmo. Eu sou paginador, sou Manuel. E tinha pensado só por 30 fotografias, inicialmente. E ele disse: não, isso tem lugar para 100. Portanto, uma semana, e tive que ter a árdua e difícil opção de encontrar fotografias com qualidade que é um pronome importante, não quer ser qualquer uma. Por isso, algumas são as que eu tinha no telemóvel, ou tinha guardado no computador, ou de pessoas que naquela semana tive que pedir
é o obrigado. Ora, e por isso também o excelente, a qualidade desse livro deve-se aos autores, mas a qualidade final da apresentação deve dar um obrigado. Cumprimento, professor Adulto, por estes momentos que também nos proporcionou de falar, mas que enquadramento mais geral. Agradeço à professora doutora Maria Fátima José pela sua reflexão. E confesso que estava no momento de ter que fazer uma análise de cada um dos textos, porque a gente ia ficar aqui, já estava aqui obrigado, mas não podia botar a palavra. E portanto, muito obrigado. E texto deslocado, eu sei que chato, texto deslocado, exatamente, que é a nossa comunidade. Uma palavra a professores dos económicos. Sei que às vezes sou chato, convosco, mas paciência, cada um tem a sua voz. Ora, à comunidade em geral, pela vossa colaboração, pelo vosso acolhimento, mas também, no geral, peço desculpa pelas minhas sucessivas insistências em vários campos, e neste em particular, que também fui falando, insisti. Agradeço por vocês estarem todos aqui. Capelenses, não capelenses, das capelas, como designei, algumas mensagens, portanto, é sinal de respeito para a nossa comunidade. Um obrigado à Junta de Freguesia de Capelas por toda a sua colaboração, sempre que batemos à porta, está sempre disponível. À Câmara Municipal de Ponta da Largada, aqui representada pelo Sr. Vereador da Cultura, Dr. Sérgio Vicente. E tem algumas palavrinhas para dizer o Sr. Presidente, já não sei se fica agora, porque não veio. Tinha aproveitado aqui o Cassiel, que é sempre bom ter aqui o Fernando à frente, também tem paciência sobre a e portanto, em primeiro lugar, um agradecimento a dispensar as reivindicações. A oportunidade. Sobretudo aqui duas questões, já o tinha feito, mas é aqui uma abertura de palco que nós reclamámos muito e que eu, 2 ou 3 vezes que eu sentei na Câmara, não foi nos graus, mas foi quase, para que fosse atendido. Também um agradecimento ao Manital, na visita da Câmara da Freguesia, pedi para fazermos, para estudarmos aqui a questão da acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida à Igreja, a questão da garra, como é que podemos, respeitando os critérios patrimoniais, da autenticidade, de tudo mais, mas também respeitando a legislação, porque é fácil de conjugar isto tudo. E, portanto, já está em diálogo com os técnicos da Câmara, mas vamos ver o que é que dá. Portanto, já está em diálogo com o Departamento dessa área. Mas também um agradecimento, ou melhor, vou passar às reivindicações. Renovar aqui um pedido que é da freguesia, mas que implica muito aqui a paróquia, sobretudo aqui a Igreja Matriz, que é um processo que já leva 4 ou 5 anos, aqui do parque de estacionamento, junto à Casa do Povo, e que não se resolve. Portanto, leva isto diretamente ao Sr. Presidente da Câmara. Estou tomando as dores da freguesia e da Casa do Povo, mas também são nossas, porque daqui a pedaço, se alguém estacionou ali para os lados do caminho, atravessar aqui para a Casa do Povo, tem que ligar a levantar o telemóvel, porque não há luz pública ali, apesar de estarem lá, é iluminação, mas não é municipal. Portanto, com todos os riscos que pode cair, pode se magoar, pode ser assaltado, ainda não há risco por aqui, mas nunca se sabe. Portanto, se no passado podíamos pensar que eram os picos de rosas, as laranjas, que andavam a ligar, agora talvez seja uma dificuldade de perceber dentro dos citrinhos alaranjados se acabam se é verde, se é bonitinhos ou se é tangerinas. Portanto, vejam lá se entendem, se faz favor. Portanto, para resolver este problema, realmente ficar bem diferente. Portanto, o Sr. Vereador leva as palavras, se faz favor, porque já vão 4 anos nisto. O Sr. Presidente da Casa do Povo também muito bem, muito obrigado. Ora, por outro lado, também, outra reivindicação baixa para a sua tutela, no âmbito deste projeto de 500 bens culturais, projeto da professora Susana, pedir a colaboração, uma pedido
integrado móvel no Conselho de Ponta Delgada. Leves o recorde. Das 25 paróquias, mais ou menos, do Conselho de Ponta Delgada, para falar aqui o número, estão por inventariar 19 e um santuário, ou pelo menos envolver. Genericamente, isto corresponde a 20 igrejas, 30 ermitas e mais umas capelas. Falando só da parte pública. Sou diretor regional, por ser mais bonito. Ora, é uma honra receber da nossa comunidade. Eu sou direção regional e imprescindível ao desenvolvimento do conhecimento científico. Peço que insista e alerte os nossos docentes da Universidade dos Açores, não só, para as oportunidades de financiamento na área das ciências sociais. Concretamente, indo de encontro aos objetivos genéricos do Diogo Mendes, que conhece já, sabemos que há diversos fundos ou acervos arquivísticos por organizar, por preservar e por estudar. Desde o arquivo mais simples de uma paróquia, passando inclusive pela documentação depositada ou à guarda dos arquivos regionais, mas também municipais, dos arquivos nacionais e dos arquivos comuns e das comunidades açorianas no estrangeiro. Uma imensa documentação produzida no contexto das instituições religiosas, seja de uma Irmandade, seja de uma confraria, seja de uma associação qualquer, seja até de correspondência ou documentação trocada com as entidades eclesiásticas. Portanto, é isto. Tenho mais para dizer, que certamente as minhas escritas amigas saberão melhor enquadrar, mas esse texto é apelo público. Peço desculpa à comunidade das capelas. Agora um ato de confissão. Nem sempre é fácil para mim conciliar a vida paroquial com a vida académica, seja de alguma legislação dos Estados Açores, seja de investigação. Este livro tem muito da minha visão, mas também reflete as minhas limitações, que se calhar transmiti ou não consegui transmitir a todos os envolvidos. Poderíamos ter feito melhor, mas não foi possível. No final do próximo mês, vou iniciar um novo projeto académico no âmbito deste projeto que é o 500, com a deslocação a Roma por 4 meses, de modo a realizar a investigação do arquivo apostólico do Vaticano sobre a Igreja açoriana do século XIX. Foi uma oportunidade que surgiu, apoiada a partir do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, incentivada pela minha querida amiga professora Susana Goulart Costa, mas também pelo Sr. Noah Armando, com o qual partilhei várias vezes esta oportunidade de ser aproveitada. Um obrigado sincero ao Padre Lácio, que há pouco estava no fundo da Igreja, pela sua disponibilidade em assegurar o serviço pastoral da paróquia em colaboração com outros colegas. Portanto, as minhas desculpas. Finalmente, uma palavra de apreço para com os leigos da nossa comunidade, todos aqueles que colaboram de uma forma sincera, de uma forma generosa, dedicada, sentida, com um sentimento de missão e de compromisso. Sois o fermento da evangelização do passado e do presente. Falo dos mais velhos, mas também permito aqui uma palavra dos mais novos. Estão alguns deles atrás da coluna. Aqui uma palavra a Matias. Peço desculpa por ter pedido nesta alhada, mas que foi bem melhor, não seja paciente se forma. Mas também os outros que estão dispersos por aí, que estão ali ao fundo. Eu estou a ver Henrique e Marcelo, lá atrás de esconder-se, entretanto os outros. Por aí. Portanto, a paróquia é feita, vocês sois da paróquia. Portanto, eu fiz questão de colocar, de dar um pouco de ênfase no final do livro, também houve aqui algum certo sentido cronológico na disposição dos testemunhos. E, portanto, os testemunhos vão desde as senhoras mais de convecta e bonita idade, como a senhora Vanda, dos anos, e a Fernandina Rego, todas elas ali na bonita idade dos 80 e mais qualquer coisa. E a mais jovem que escreve o texto, que é a Vitória Medeiros, que está alguns por aí. Estás a apontar? Não sei. Ora, portanto, vocês sois o presente e sois o futuro. Portanto, muito obrigado. Um carinho especial para os jovens, por 11 anos de paróquia, cheguei aqui, fiz a primeira comunhão a alguns deles, e tenho acompanhado. No ano passado fomos alguns de nós para a JMJ, que
pequeno gesto pedindo para com estes senhores. Fernando, senta-te e a gente já mostras a fotografia da está bom? Só para explicar aqui, o Fernando é sempre uma figura um património móvel da nossa igreja. Também integrado, é móvel. Ele já antes pediu uma fotografia. Há um ano atrás, pediu ao Guilherme outra fotografia. E disse: quando é? Foi hoje. Recebeste a fotografia? Muito bem. Vamos
desde já um convite para todos nós, agora esteja a cumprimentar. Eu não peço autógrafo, nem assinaturas, nem públicas, livro, porque sou simplesmente lutador. Seria injusto para tantos autores. Se quiserem conhecer assim, convidem para almoçar e jantar, que coisa. Muito bem, bom dia. É que vais ensinar, vais para onde? Excelentíssimos professores que estão deputados e são deputados por convite às festas em nome da nossa paróquia, agradecemos a vossa presença e convidamos a participar das coisas do legal da nossa família. E neste coração, sabem sem esquecer que são um domingo, no final da tarde. Informamos que existe uma venda no filme de igreja do Estúdio. Doutora, depois de um dia bastante desgastante, digamos assim, eu vi ainda agora de manhã na entrevista com o Sr. Dom Betancourt na Antena 1 Açores, agora com a magnífica apresentação deste livro do Padre Hélio Soares, quase que fico sem palavras para juntar algumas perguntas. E sabendo que é de Viseu, é assim? É verdade. Terras de Viseu, venho de Viseu. Terras de Viriato. Doutora, o seu percurso para chegar até aqui com, digamos assim, um espólio tão grande, tão vasto de conhecimento, foi longo e bastante difícil, supostamente. Eu acho que foi um percurso que se foi construindo, sendo que eu olho para trás e, curiosamente, desde que fiz a minha licenciatura, eu penso que nunca trabalhei no sentido de eu quero chegar àquele cargo. E eu acho que Deus me colocou à frente sempre as oportunidades. E primeiro deu uma oportunidade para ser professora na Universidade Católica durante 13 anos. Durante esse período fiz a minha atividade de investigação e a minha atividade de investigação foi sobre património da Igreja, portanto a arte da talha. O que me levou a olhar para todo o património da Igreja e a dizer eu tenho que fazer alguma coisa por este património. E inicialmente como professora na universidade, o que é que eu comecei a organizar? Desde o ano 2000 até o ano 2006, 7 melhor dizendo, eu organizava todos os anos um colóquio que se chamava A Salvaguarda dos Bens Culturais da Igreja. Por mim, em parceria com a Diocese, propus uma parceria à Diocese de Viseu na altura. Quando o Dom Ilídio, em 2007, e o Padre Armando, na altura Padre Armando, me convidaram para deixar sair da Universidade Católica e aceitar o desafio de criar um departamento de bens culturais, para mim foi um desafio assim aliciante, não é? Porque criei um departamento do nada, não era, acho que fui a primeira mulher no país a estar à frente de um departamento desta tipologia, e também o que foi um contributo fundamental foi o facto de eu criei um departamento de raiz, mas também tive pessoas à frente da Diocese, na altura o Bispo Dom Ilídio e o Padre Armando, que confiavam na minha pessoa e no meu trabalho. E isto permitiu-me também eu olhar para tudo isto com muita liberdade e tentar pensar como é que eu podia chegar aonde eu pretendia chegar. Claro, com muitas conquistas, mas também com derrotas ao longo deste tempo. E eu acho que fui crescendo muito, até na forma como passei a olhar para o património da Igreja, uma vez que eu antes, como professora universitária, olhava para este património essencialmente na perspectiva histórica ou artística, e depois, para mim, esses dois elementos passaram a não ser menos importantes, mas passou a ser mais importante aquilo que este património representa em termos de fé, de caminho para Deus e de ligação de Deus com os homens. E foi nessa caminhada, e eu, como sou uma mulher de fé e assumidamente de fé, também coloco aqui, considero que há muita inspiração do Espírito Santo que me ajuda muito neste trabalho, porque realmente também vivo a minha fé olhando para este património e procuro interpretar.
há aqui, e são a área dos bens culturais, é uma área que nos abre muitas oportunidades, desafios para a catequese, para desenvolvermos uma ação pastoral junto por exemplo, da parte das penitenciárias, dos idosos, etc. E depois daquilo que é a nossa comunidade na sua vivência religiosa de cada domingo. Os bens culturais encerram uma grande potencialidade. E depois, num período em que nós vivemos tanto crescimento de turismo, não é? E onde este turismo, pela primeira vez, a BTL, a Banca do Turismo de Lisboa, a Bolsa de Turismo de Lisboa, teve um stand exclusivamente dedicado ao turismo religioso. Que tem uma riqueza enorme e que se pode explorar. Precisamente. Ora, se nós temos a sociedade civil, se temos os turistas a dizer-nos nós queremos visitar património religioso, então nós, a Igreja, temos que também aproveitar esta oportunidade e dizer nós estamos cá para abrir o nosso património, qualificar este património, recorrendo aos apoios da sociedade civil, porque a Igreja tem-nos de consciência que não conseguimos sozinhos, porque não temos os recursos. A herança é imensa e nós não temos os recursos para preservar este património todo sozinhos. E depois é aprendermos também a comunicar este património e comunicá-lo na perspectiva de pastoral, de igreja, de evangelização, que não é só dizer, fazer catequese, não passa só por isso, é mostrar a todos a nossa identidade. E a nossa identidade, o nosso património, é a nossa identidade. Ele existe como uma expressão daquilo que é a vivência da nossa fé. Não existe para decorar, enfeitar ou só porque é bonito. É um orgulho imenso ver este magnífico templo cheio de fiéis adquirirem essa magnífica obra do Padre Hélio, que é uma obra para futuro, tal e qual. E acha que outras igrejas, outras paróquias podiam levar avante esta pesquisa do Padre Hélio, não só? Podiam e deviam. Não é? E deviam. Podiam e deviam. É por isso que eu, quando comecei a minha intervenção, eu disse, alguém teve que tomar a iniciativa. E o grande problema é alguém ter coragem de arriscar, de tomar iniciativa. E eu costumo dizer, eu também já tive muitos fracassos, muitos projetos que queria fazer e que não consegui concretizar, mas depois também tive outros que consegui, e isso é que é o gratificante da nossa vida. E por isso, aqui o Padre Hélio, a paróquia, teve alguém que teve essa iniciativa. Era muito importante que nas várias paróquias, nós aqui chegamos e temos o arquivo organizado. As paróquias são elas próprias. Uma grande obra do Padre Hélio. Precisamente, nas paróquias não se podem demitir e que isto não é uma simples resolução imediata, é um dever que devia haver nas paróquias de inventariarem, de guardarem aquilo que é a sua documentação, disponibilizar essa documentação memória futura, disponibilizar a documentação aos investigadores e tomar iniciativas como esta de procurar investigadores que façam esses estudos e que venham a publicar estas obras. Eu acho que é desta forma que nós vamos reforçar a identidade destas comunidades. Acredito que hoje aqui muita gente saiu daqui orgulhosa da sua comunidade, orgulhosa de pertencer a esta igreja, e este sentido de pertença é muito importante. Todos nós precisamos de ter esse sentido de pertença. Padre Hélio, nós brincamos com ele, é uma formiguinha, é persistente, ele não desiste, é mesmo insistente, mesmo demais, até põe os cabelos em pé. Padre Hélio vai embora daqui a dias. Acha que o Padre Hélio terá um lugar numa outra paróquia qualquer, perto do Vaticano, digamos assim? Não sei. Há caminhos que eu acho que nós não os devemos perspectivar assim. Desculpe.
O Padre Hélio é uma pessoa muitíssimo dinâmica, é uma pessoa com muita iniciativa, isso é muito importante, é uma pessoa com muito conhecimento e que se dedica muito, não é? Àquilo que faz e que faz bem, não é? E que perspectiva o futuro, não é? A caminhada que ele tem provavelmente terá as suas ambições pessoais, não é? Onde ele se poderá posicionar, acredito que onde Deus o que quiser, ele estará, porque perspectivarmos se terá o lugar ali ou ali, ele poderá ter lugar em qualquer sítio, não é? Agora, a caminhada dele assim o dirá, e ele também terá com certeza opções pessoais de áreas que gostasse mais de estar do que outras, não é? Agora, é muito gratificante, como é evidente, ver aquilo que ele consegue mobilizar esta comunidade, não é? Em termos de mobilização, porque os barcos precisam todos de um timoneiro, não é? E um bom timoneiro faz com certeza a diferença, e nós precisamos de bons timoneiros assim, que consigam pôr o barco a andar, porque há muitos barcos estagnados, infelizmente. Muito obrigado, doutora. Foi um gosto fazer-lhe essa pequena entrevista. Já tinha acompanhado, tal e qual como eu vi agora há pouco tempo falar com a sua colega, a doutora Carmo Rodeia, que já o conheço há longos anos. A igreja está muito rica com essas senhoras. Muito obrigado. Obrigada. Isto é o papel das mulheres na igreja, que também são importantes. Não é mais. E quando às vezes falam no papel das mulheres na igreja, e vêm-me logo, porque as mulheres também poderiam ser ordenadas. Eu digo, qual é a necessidade de entrarem logo por esse campo? A igreja não é só feita de padres e bispos, é feita dos leigos que conseguem desenvolver trabalho que é muito importante e onde as mulheres podem ter um papel ativo e muito importante. Enriquece muito a igreja. Eu acho que sim. Muito obrigado. Obrigada. Spring is in the air and it's time for wine at Gloucester's Azorian restaurant. Select from dozens of fine wines from every region of Portugal and all around the world. Savor your favorite reds and whites by the glass or the bottle. Or try one of the special selections from our temperature-controlled wine cellar. You can even take your unfinished bottle home. We love our always popular wine dinners. 4 courses prepared perfectly, each course paired with an exquisite wine. Ask about our next event. Celebrate the season with a colorful cocktail. We constantly refresh our drink menu, but you can still sip on sangrias or your all-time favorites too. When it's beer o'clock, enjoy from our rotation of locally crafted brews. On tap, we have the standards and surprises. Our cozy bar is great for conversation and cared for by our friendly, experienced staff. Bring your friends and family inside or to our street-side patio and see why the locals love the Azorian. Open every day at 133 Washington Street, Gloucester.